Boa noite a todos. Temos aqui o Relâmpago nos Esportes para você ao vivo. Deixa eu colocar aqui o nome do programa primeiro. Eu acabei esquecendo, olha só. A gente estava aqui super compenetrados com os jogos que estavam acontecendo até agora pela Copa do Brasil. O Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense vão decidir a Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Então você que está em casa aí, você que assistiu as partidas todas, fique ligado, porque temos decisão entre os dois Atléticos pela Copa do Brasil. Quero mandar um beijo, um abraço para todo mundo que assiste o nosso Relâmpago nos Esportes. Deixa eu chamar já o nosso primeiro comentarista que já está por aqui, direto do sul do país, com o Benetton, para poder comentar a rodada da semana e também a gente dá uma repassada nas divisões brasileiras, para a gente poder saber como é que está o futebol do Sul. Boa noite, Michael Benetton. Boa noite, meu amigo. Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. A galera flamenguista está com muita raiva do que aconteceu hoje. Mas isso aí é o alá Renato Gaúcho, né? Pois é. Já a gente vai comentar sobre esse assunto. Vamos chamar o outro comentarista, o nosso grande. Esse é grande, é time grande. Vem aí, Roberto Dantas, para poder também abrilhantar o nosso Relâmpago nos Esportes de hoje. Estou até aqui meio que estou preparando aqui. Roberto, boa noite, Roberto Dantas. Vamos lá, vamos saber o que o Roberto vai falar sobre o assunto. Tá com dor de cabeça. Ô, Vitor, ele tá com dor de cabeça. Ele tá com dor de cabeça hoje. Ele tá preto, tudo preto ali a tela dele, porque ele deve ficar realmente de luto em relação ao Flamengo. E ele que apostou no Flamengo e no Fortaleza como finalistas. E acabou que o Flamengo e o Fortaleza acabaram deixando a Copa do Brasil. O assunto do dia hoje é Copa do Brasil. Olha, meu Deus do céu, olha. O Fortaleza não conseguiu superar os 4-0. Acabou perdendo de novo lá no Castelão. 2-1 para o Atlético Mineiro. E o Flamengo, gente, é o que a gente vai comentar aqui bastante, porque tem comentário. 2-2 lá em Curitiba. 2-2. Veio para cá. Já fez o gol do Nicão ali de pênalti. Depois Nicão de novo. Zé Ivaldo fechou o caixão. O Atlético Paranaense é o finalista da Copa do Brasil. Vamos tentar aqui. Eu acho que o Roberto não está conseguindo. Vamos remover o Roberto? Vamos lá. Eu aprendi aqui a remover aqui. Vamos lá. Remove o Roberto. E vamos agora chamar o Roberto de novo. Vamos lá. Vamos convidar o Roberto de novo aqui para o Relâmpago dos Esportes. Michael Benetton está direto da Serra Gaúcha. Como é que está aí o tempo, Michael? Agora tá agradável, né, cara? Depois de um dia aí quente, né? Agora tá fresquinho. Tá fresquinho, tá bom. Roberto Dantas, agora sim, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Michael. Uma noite triste para a nação rubro-negra. Flamengo irreconhecível. Já não foi bem lá em Curitiba, quando empatou em 2-2. E hoje a gente temia isso. Eu falei que Flamengo e Fortaleza estaria na final. Essas foram as minhas apostas. Mas falando nos bastidores, a gente já temia aí pelo Flamengo, que vem caindo em rendimento aí nos últimos jogos. Infelizmente, decepcionou a sua torcida. O Maracanã lá gritando, xingando o Renato Gaúcho, porque o time foi irreconhecível. E deixa aí uma preocupação para a final da Libertadores. Qual Flamengo vai enfrentar o Palmeiras? Aquele Flamengo que vinha fazendo excelentes campanhas ou esse Flamengo em decadência? Vamos esperar. Pois é, Roberto indignado com o rubro-negro carioca e o Michael lá sorrindo de orelha a orelha, porque o Glória também tem algumas novidades. Daqui a pouco ele vai contar sobre a copinha que o Glória lá de Vacaria está participando. Bom, gente, a Copa do Brasil necessariamente é a pauta do programa de hoje. Né? Hoje nós tivemos aí a milionária Copa do Brasil, aliás, que ela paga um dinheirão para o vencedor, né? Infelizmente, o dinheiro não vai para o Flamengo e não vai para o Fortaleza. Pode ir para o Atlético Mineiro ou Atlético Paranaense. Eu começo com o Michael Benetton para poder saber o seguinte. Deu Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense. Era o prognóstico que você já esperava ou não? Você teve alguma surpresa em relação aos dois jogos?
Olha, cara, para falar bem a verdade, eu esperava o Flamengo na final. Um jogo difícil. Eu achava que o Flamengo ia ganhar um jogo difícil. Me surpreendeu os 3-0, que nem o Roberto falou e eu também recomendo, que eu não reconheci o Flamengo hoje. Não reconheci o Flamengo. E isso aí já vai para a culpa do Renato, porque o Renato já começa a ter uma pressão, né? E daqui a pouco, né, Vitor e Roberto, daqui a pouco aí chega uma final da Libertadores, perde, é demissão, né? Pois é, e agora eu pergunto pro Roberto o seguinte, o que deu, rapaz, no Flamengo, que deu um apagão no negócio? Parece que o time, quando ele toma o primeiro gol, pelo menos essa aparência, acaba com tudo, com todas as táticas, com tudo que se programou e fica um corre-corre doido, fica uma coisa que ninguém sabe o que é e um chuveirinho na área o tempo todo. É uma característica do Renato? Você acha que está certo isso? Tem que realmente fazer isso? O que você achou do Flamengo hoje, Roberto? Como você falou, o primeiro gol desequilibrou totalmente o Flamengo. Acho que o plano de jogo do Flamengo era começar desde o início atacando e foi surpreendido, porque mesmo antes do gol, o Flamengo já tinha sofrido ali uma jogada perigosa do Atlético. Então, quando tomou o gol, o time ficou perdido. Perdido, não se encontrou, era muito toque de bola no meio ali e não tinha profundidade, não tinha finalizações. E aquele segundo gol, pelo amor de Deus, uma falha terrível do Diego Alves, mas não foi só do Diego Alves. Você viu que o sistema defensivo do Flamengo jogou muito mal. Por várias oportunidades ficava no mano a mano. E isso acabou facilitando a vida do Atlético. Uma pena. Quando do intervalo, que o Flamengo entrou com o Michael, depois do intervalo, o Flamengo criou boas oportunidades, mas aí o nervosismo já atrapalhava. Porque o Flamengo perdendo por 2-0, teve algumas oportunidades. O Andrés Pereira teve uma dentro da área ali, o Luiz Roberto até falou, era como se fosse um pênalti, e ele isolou a bola. O Gabigol chutou várias bolas para fora, que não costuma ser assim, e foi o nervosismo. E aquele terceiro gol ali já era o fim do jogo, já era desespero mesmo, não tinha mais o que ser feito. O Flamengo perdeu o jogo, falta de equilíbrio e falta, no primeiro tempo, de mais um jogador como o Michael. O Diego super mal em campo. O Diego já foi mal nos últimos jogos do Flamengo. O Diego vem aí se recuperando. Então, o Flamengo precisava vencer o jogo. Eu acho que o Renato já deveria ter entrado desde o primeiro minuto do jogo, desde o início do jogo, com o Michael, porque é o único que dribla ali, é o único que está fazendo a diferença. E poderia ter sido um resultado diferente. Infelizmente, o Renato optou pelo Diego, o Flamengo foi muito mal, e mais um vexame no Maracanã. Eu lembro daquele 3-0 do América do México, do Cabanha. Sou flamenguista, não posso esquecer. E 3-0 aí, quando o Flamengo era apontado, tanto que lá nos gols de bola, todo mundo foi unânime. Quem passa? Flamengo e Atlético. E eu falava Flamengo e Fortaleza, ser nordestino. Mas a gente sabia que Flamengo e Atlético eram muito favoritos. Infelizmente, o Flamengo pisou na bola feio, Vitor. Pois é, vamos continuando o nosso programa e dando aqui o tapete vermelho, enrolando o tapete vermelho, jogando o tapete vermelho para o nosso grande, querido comentarista, Alexandre Valente. Seja bem-vindo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, meus amigos. É sempre um prazer participar da Relâmpago. Muito legal. Olha, vamos ler o comentário aqui, olha, do Felipe Sernajoto. Só Jesus para dar um jeito de novo. Ai, meu Deus do céu. Jorge Jesus, que está lá no Benfica, lá em Portugal, tomou um sarrafo do Bayern de Munique. Eu pensei que ele fosse desembarcar no Rio de Janeiro. Alexandre Valente, a pauta principal de hoje foi a Copa do Brasil. Os dois atletas estão na final. Para você, alguma coisa te surpreendeu? Surpreendeu o equilíbrio e a forma tática com que o Atlético Paranaense lidou com o Flamengo. A gente não consegue hoje no futebol brasileiro ver um time lidar tão bem com a pressão, com o volume de jogo que o Flamengo apresenta às vezes. E o Atlético Paranaense realmente armou uma arapuca e conseguiu pegar o Flamengo de jeito. Há muito tempo eu não via um time dar 3-0 e, de certa forma, controlar o jogo contra o Flamengo. Que o resultado, às vezes, quando ele é construído de forma esporádica, a gente avalia, foi um azar, teve um lance capital no jogo, mas o Atlético Paranaense não, ele dominou o jogo. Mesmo nos momentos que o Flamengo foi para cima, não foi o Flamengo que a gente estava acostumado de outras épocas.
Aquele Flamengo que você sabia que a qualquer momento podia sair 1, 2, 3, 4 gols. Eu tenho certeza que a torcida do Flamengo hoje acreditava que a qualquer momento o Flamengo poderia virar o jogo, mas não foi o que aconteceu na prática. Pela primeira vez, há muito tempo, que eu não vi o Flamengo tão sem reação. Pois é. A galera flamenguista está triste em casa pela eliminação na Copa do Brasil, mas ao mesmo tempo também, olha, ainda tem Brasileirão. O Brasileirão que é liderado pelo Atlético Mineiro. Atlético Mineiro está na final da Copa do Brasil e lidera a Série A. Lidera a Série A até com uma grande folga. Na semana passada a gente começou com uma grande disputa, vamos dizer assim, do futebol do Sul contra o futebol do Norte. Michael Benetton e Roberto Dantas degladiaram por aqui, pegaram cada um a sua esgrima e começaram a debater o que estava acontecendo com os times. Pela Copa do Brasil, time do Sul, lá tem o Atlético Paranaense, ponto para Michael Benetton, porque o Fortaleza, lá do Norte, não conseguiu a classificação. Mas mudando o assunto para Campeonato Brasileiro Série A, nós temos aí o Atlético Mineiro com 59 pontos, em segundo lugar o Palmeiras com 49, o Fortaleza com 48 e o Flamengo com 46, com os eternos 2 jogos a menos e o confronto direto contra o Atlético Mineiro. Gente, no sábado tem Flamengo e Atlético Mineiro. Michael Benetton, começando com você. Você acha que é uma chance para o Flamengo mudar um pouco os ares, caso vencer o Atlético, de repente a coisa fica melhor? Primeiramente, quero mandar um abraço aí pro Felipe. O Felipe é um amigo meu aí de Lages, Santa Catarina, e o porteiro aí da faculdade que eu faço aí. Um abraço aí, sempre está acompanhando a minha live também. Olha, meu amigo, eu acho o seguinte, cara, eu acho que abalou o Flamengo, né, cara? Com essa derrota ainda mais de 3-0, eu acho que abalou. E mais uma, né, Vitor? O Atlético tá vindo a 1000, né, cara? O Atlético quer o título porque quer, né? Eu acho que vai ser um jogão. Se o Flamengo ganhar do Atlético, pode ter uma esperança de um título. Mas se perder ou empatar, já era. Já faz tudo pro buraco. Roberto, tem o Fortaleza na frente, tem o Palmeiras na frente, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro, mas vencendo passa para 49 pontos, fica 10 do Galo. Você acha que é uma tentativa de repente, acalmar os ânimos por lá? Só uma vitória contra o Atlético? E se perder, o que acontece, Roberto, na sua opinião? Eu acredito que uma vitória vai, como você falou, acalmar os ânimos e dar um pouco de tranquilidade. Porém, o título é quase impossível, porque o Atlético está jogando muito bem. O Atlético tem 11 jogos e teria que perder pelo menos uns 5 e o Flamengo ganhar praticamente todos os seus jogos. Eu acho quase impossível o Flamengo, mesmo derrotando o Atlético, ainda vai ficar 10 pontos de diferença, porque hoje são 13, e aí com 2 jogos a menos. O Flamengo não tem garantia que vai vencer esses 2 jogos a menos, que aí cairia para 4. E o Atlético tem uma distância muito, muito grande, uma gordura, como a gente fala, muito considerável. Eu não acredito que o Flamengo chegue mais ao título esse ano. Se chegar de verdade, não é merecido, porque não está fazendo por onde. Como no ano passado, o Flamengo foi campeão ano passado, mas de forma... Sabe, o Corinthians segurou o Internacional, o Flamengo perdeu o último jogo, não foi bonito, não, sabe? Então, eu acredito que o Atlético já está com a taça na mão também. A final da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense é muito perigoso, mostrou isso contra o Flamengo, mas o Campeonato Brasileiro, para mim, o Galo já deitou e rolou. Pois é, eu passo para o Alexandre Valente para ele poder expressar para a gente aqui o que é o Atlético Mineiro desse ano. Alexandre, parece que os caras estão querendo ganhar mesmo. Não ganharam a Libertadores, mas sobrou o Brasileirão e sobrou a Copa do Brasil. Acha que dá para o Galo levar os 2? Para mim dá. Para mim dá dobradinha do Galo aí. E como eu sempre costumo falar, eu acho que os times que investem, que se estruturam, eles têm mais é que ser campeões mesmo. Eu acho que é merecido. Quando você vê um time bem estruturado, o cara que investe, os jogadores vindo na medida certa, você olha para o elenco do Galo, você tem 2, 3 jogadores para a mesma posição, como já foi o Flamengo em outros anos. Então, assim, eu acho que isso movimenta o futebol brasileiro. Eu quero mais é que o Vasco, São Paulo, Palmeiras continuem se movimentando. Eu acho interessante quando o time que mais investe, que você olha aquele elenco no papel e fala que é interessante, é o que tem que ser campeão.
porque na verdade você movimenta o futebol brasileiro em linhas gerais. A gente gosta daquela zebra quando acontece, mas ao contrário, quando o clube que mais investe é campeão, você faz os adversários se mexerem. Ou vocês acham que o Cruzeiro, por exemplo, que vai provavelmente ficar na Série B de novo, está satisfeito com isso? Pois é, bem complicada a situação de todos. Olha, eu vou te dizer, o Cruzeiro também, realmente, a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre ele, sobre a Série B. Bom, falando um pouquinho sobre os jogos da Série A, hoje tivemos duas partidas. O Santos venceu o Fluminense por 2-0. Os gols foram de Diego Tardelli e Madison. Até que, enfim, Diego Tardelli fazendo gol. A equipe do Santos lá vencendo. Joga bem, bate o Fluminense na Vila Belmiro e sai da zona de rebaixamento. O Santos, pelo menos, deu aquela respirada, aquela grande respirada para a Série A, para continuar na Série A. E o jogo entre Bahia e Ceará, que foi 1-1. E aí, o que a gente tem? Lá na zona de rebaixamento. Ponto negativo para o Maicon. A Chapecoense está por lá e não deve sair. É o último colocado com 13 pontos. Ponto negativo novamente para o Maicon. O Grêmio está por lá também, é vice-lanterna com 26. Ponto negativo para o Roberto. O Sport Recife está com 27, vem logo depois, tentando sair. Mas o Maicon ganhou negativamente essa da Série A. O Juventude está com 29 pontos em 17º lugar. Maicon, você perde na Série A para o Roberto, com certeza. Porque lá em cima ele tem o Fortaleza, que está na 3ª posição, tirando onda. O campeonato ainda tem muito ainda para correr, né? É claro que ainda tem algumas vagas ainda de Libertadores para poder surgir. Bom, a vitória sobre o Santos, sobre o Fluminense, surpreendeu a você, Maicon? Surpreendeu e era uma pressão, né, em cima do Santos, né? O Santos precisava ganhar para sair da zona de rebaixamento, né? Mas sem contar uma coisa, né? O Grêmio tem 2 jogos a menos. 100 mais, 100 menos contra o Flamengo, na Arena, e contra o Atlético em Minas Gerais. Então, se ganhar, vamos colocar, né, entre aspas, se ganhar as duas, sai da zona do rebaixamento. Mas o Santos, voltando ao assunto do Santos, é a pressão, né, cara? A pressão estava muito em cima do Santos. Só que o Santos respirou, mas não quer dizer que não caia para a zona do rebaixamento de novo, né, Vitor? Falando nisso, o Santos respirou, eu passo para o Roberto Dantas para falar do Fluminense. Ao invés do Santos respirou, mas o Fluminense botou de novo aquela máscara de oxigênio, Roberto. Não tá em jeito. O Fluminense vai, sobe, vem. Agora está em 8º lugar, com 39 pontos, a 2 do Corinthians, que está na frente. E aí, dá para Libertadores pro Fluminense ou andou de novo o caldo e vai ter trabalho, Marcão? É uma incógnita, Vitor, porque, como você falou, o time oscila muito. Contra o Santos, a gente esperava aí pelo menos um empate, porque o Fluminense acabou de vencer o Flamengo. E o Santos tinha perdido do Juventude, se eu não me engano. Então, esperava pelo menos um empate do Fluminense. E aí vai e perde 2-0, uma vitória consistente do Santos, saiu da zona de rebaixamento, parabéns, mas eu acredito que ainda volta a brigar para não cair, volta para a zona de rebaixamento ainda. Acho que o Sport ainda vai acabar saindo ali, meu time do Nordeste. E a torcida do Fluminense é isso, o Marcão vive do céu um inferno a toda hora. Ganha do Flamengo, está no céu. Em seguida perde sem mostrar reação. Parece que, sabe, o time não tinha alternativas, não tinha gana pela vitória. Então, infelizmente, assim, me surpreendeu, porque depois de uma vitória contra o Flamengo, eu não esperava nem tanto a vitória, mas pelo menos o empate, ou que o Fluminense jogasse um pouco melhor, pressionasse o Santos e que fizesse um jogo mais parelho, mas me surpreendeu sim. Não deu para o Fluminense, infelizmente. Alexandre, se o Fluminense vencesse, embarcaria no G6. Olha isso, que chance que foi desperdiçada. Mas ainda dá, o time do Fluminense tem fôlego para isso, Alexandre, na sua opinião? Então, o time do Fluminense tem bons valores, só que ainda aposta muito na garotada. E quando você pega um time jovem, com um treinador como o Marcão, na minha opinião, que ainda não tem aquela tarimba, aquele corpo de chamar o jogo para ele e acalmar essa garotada, você tende a essas oscilações. Você ganha do Flamengo empolgando e perde para o Santos fazendo vexame. Fruto do quê? Na minha opinião, inexperiência do Marcão e também a juventude do elenco do Fluminense. Pois é, não dá para ficar desse jeito não, cuzão. Seguinte, olha aí, olha, tem recado. Charles C, grande abraço pro Maicon aí, um cara fantástico. É fantástico o seu Maicon Benetton aí, grande fã do Maicon.
Eu tossi tudo agora. Ô, Vitor, Vamos lá. ele é Já jogador do ficando Glória. velho, fica tossindo Ô, assim Vitor. no meio do ar. Oi. Ô, Vitor, e ele é jogador do Glória aí, ó. Um Opa. monstro aí também. E a gente já vai falar do Glória e as suas façanhas. O que está acontecendo com o Glória, gente? Que já não conseguiu lá a segunda divisão e agora está tentando a copinha. Já o Michael vai trazer novidades do Glória. Vamos falar da Série B um pouquinho. Olha, o Curitiba segue líder lá, todo pomposo, com 58 pontos. O Botafogo vem logo atrás com 56, cheirando o rabo do Curitiba, tentando ali ser o campeão da Série B. Eu acho que esses dois já estão garantidos na primeira divisão, na minha opinião. Depois vem o Avaí com 53, o Goiás com 53, o CRB com 51. O Vasco da Gama está um pouquinho mais embaixo, com 47. Desperdiçando a cada momento, a cada coisinha, o Vasco vai desperdiçando. E aí, aquela grande chance de poder vencer e conseguir subir para a divisão principal. Entre a disputa entre o Norte e o Sul, nós temos lá o Brasil de Pelotas rebaixado praticamente na Série B, ponto negativo para o Michael. O Confiança de Sergipe, ponto negativo para o Roberto, está lá com 31 pontos. Ponto negativo para o Roberto de novo, por causa do Vitória da Bahia, com 32. E ponto negativo para o Michael. Então está 2-2 a disputa entre os dois. O Londrina é o 17º e estaria rebaixado. Bom, vamos inverter agora a área. Vamos falar um pouquinho com o Alexandre primeiro, que ele vai falar do Vasco da Gama. O Vasco simplesmente na 6ª posição. Não é G6, não vale Libertadores, só vale 4 vagas. O Alexandre, o que acontece com o Vasco? O exemplo do Fluminense, né? Ele está toda para o torcedor vascaíno, aquela ênfase, aquela coisa boa de tipo, vamos subir, e aí na hora H não consegue. Tem algo faltando? O Nenê não consegue ter lá mamadeira, chupeta suficiente para poder subir o Vasco? Você tem um problema emocional ali no Vasco. Na verdade, você tem uma carga muito pesada em cima dos jogadores. Você está apostando aí no Nenê, um jogador na casa dos 40 anos, que ele decida, ele vem fazendo a parte dele, vem tentando fazer a parte dele, mas, por exemplo, o Vasco passa novamente, como eu já vi em alguns anos, uma oscilação muito grande no gol e na zaga. Eu vejo hoje o principal ponto negativo do Vasco é não ter uma definição com relação aos seus zagueiros, e mais uma vez, quando o Vasco foi rebaixado em momentos anteriores, ele teve essa oscilação no gol. Você não sabe quem é o seu goleiro titular, você não dá confiança nem ao Lucão, nem ao Vanderlei, ambos falham. Você tem um goleiro que de repente é experiente, que já teve uma fase esplendorosa, que todo mundo pediu o Vanderlei na seleção, mas que ele não vem bem, ele já não vinha bem no Santos e não veio bem para o Vasco. E você tem o Lucão, que é um jogador que campeão olímpico, passa por seleções de base, mas toda vez que tenta ter uma sequência de jogo também não passa credibilidade. Então eu vejo muito que o Vasco oscila no seu setor defensivo. Acho que o Diniz melhorou muito a questão do Vasco. O Vasco era para estar bem pior antes do Diniz, mérito dele, de colocar pelo menos um padrão tático. E hoje o Vasco pelo menos tem um padrão ofensivo para agredir os seus adversários. Nem isso o Vasco tinha anteriormente, mas ainda é muito pouco. Se entrar, vai ser muito no suor na última rodada, dependendo de combinação de resultados. Pois é triste a situação do Vasco. Eu passo para o mestre Roberto. Roberto, oráculo, que vai falar agora sobre o Botafogo. Empatou ontem com o Goiás. Grande chance que tinha para poder se firmar cada vez mais ali, para poder ter a vaga. Roberto, foi um desperdício esse empate contra o Goiás ou era um jogo muito difícil mesmo? Vitor, o Botafogo perdeu a oportunidade de empatar com o Coritiba ali com 58 pontos, ficar ali empatado na primeira colocação. Então, como esses jogos aí eram exatamente dos clubes que estão brigando ali em cima, né? Não tem jogo fácil. Não era, por exemplo, um Botafogo contra o Brasil de Pelotas. Era o Botafogo contra o Goiás, e por muito tempo o Goiás esteve aí na segunda colocação. Então, quando é um confronto direto e ninguém quer, né, descer, então é um jogo mais amarrado, e o 1-1 era até um esperado o empate. Não foi surpresa, não. O Coritiba também empatou com o CRB, se eu não estou enganado, né? E perdeu a chance também de botar mais 2 pontos. Essa briga está muito intensa, e esses empates ajudaram um pouquinho o Vasco, porque não se distanciaram tanto.
Porém, a gente tem que falar do Vasco, que é aqui do Rio, né? A gente está aqui tão próximo, e mesmo eu sendo flamenguista, eu quero o futebol do Rio nas cabeças. Futebol do Rio e futebol do Nordeste, né? Eu falo sempre, defendo sempre essas duas bases aí. E o Vasco, ele está a 6 pontos da 4ª colocação. E só faltam 7 jogos. O Vasco vai precisar vencer aí pelo menos uns 5 partidas e ainda torcer para que os que estão em cima não se deem bem. Acho que vai ser como o Alexandre falou. Se conseguir, vai ser no calor e pode botar uma placa lá, uma estátua para o Diniz, porque está fazendo milagre com aquela zaga. Aquela zaga, meu amigo, é uma peneira, pelo amor de Deus. Michael, o Cruzeiro enfrenta o Remo amanhã, né, quinta-feira, e está numa situação difícil, 12º lugar, e enfrenta o Remo, que é 13º. Então, confronto direto ali dos que estão sem ganhar absolutamente nada, que nem Copa Sul-Americana igual a Série A leva. Né? Daqui a um tempo vai levar até para Libertadores. Ah, meu Deus do céu. Ô, Michael, o Cruzeiro, o que falta no Cruzeiro? Entra técnico, sai técnico, Luxemburgo até um bom técnico. O que acontece com o Cruzeiro? Falta de organização, né, cara? Já o ano passado já foi, o Flamengo já ficou, né, o ano passado já por falta de organização. Esse ano tá pior, porque esse ano tá devendo salário, né? Então os jogadores não vão jogar sem receber, né? E o Cruzeiro tem que dar graças a Deus para não cair para a 3ª divisão, né? Que daí assim, ia fechar. Aí, na minha opinião, o Cruzeiro ia fechar. Na minha opinião. Terrível. E mais voltar. Pois Mas eu acho que é só falta de planejamento e de organização, cara. É verdade. É algo que a gente fica assim, tentando bolar, né? A gente torce para que o Cruzeiro volte realmente à 1ª divisão, possa brilhantar a 1ª divisão, mas está bem difícil. Bom, vamos agora para as notícias. Vamos voltando agora até com o Michael novamente, com as notícias do Glória de Vacaria. Michael, o que você tem a dizer sobre o Glória e a Copinha? Como é que está rolando por aí? E, aliás, eu queria mandar um abraço. E abraços para todos os jogadores do Glória que estão assistindo a nossa live. Mandar um abraço aí pro Brandão aí, que colocou que eu sou o fenômeno. O fenômeno é ele, fez um golaço hoje. Então vamos falar um pouquinho aqui do grupo do Glória, principalmente, né? Que teve jogos hoje. Elite de Santo Ângelo 3, Atlético Carazinho 0. Glória 3, Brasil de Farroupilha, clássico da Serra. Glória 3, Brasil de Farroupilha 0. E o Passo Fundo contra o Santo Ângelo foi adiado por conta que os jogadores do Santo Ângelo estão com Covid. Então, o Glória também já tem um jogo a menos contra o Santo Ângelo por causa desse mesmo motivo. Então, o Glória, agora na classificação, está Passo Fundo em primeiro com 18, em segundo, Brasil de Farroupilha com 13, em terceiro, Glória com 12, em quarto, Elite com 9, em quinto, Atlético Carazinho com 3, em sexto, Santo Ângelo com 1. Como é que funciona a Copinha? São 18 clubes, 3 chaves de 6, classifica os 2 melhores de cada chave e os 2 melhores terceiros. Se acabasse hoje, o Glória está em terceiro. Se acabasse hoje, o Glória estaria classificado pelo saldo de gols. Então, estaria classificado. Então, quem fez os gols do Glória foi o Salib, que é um jogador aqui de Vacaria, da terra mesmo, fez o primeiro gol. O segundo foi o Brandão, que está na live aí, fez um golaço. Que eu disse para ele no final do jogo que foi um golaço, né? Depois eu vou mandar um vídeo para vocês verem. Daí vocês tiram a conclusão se foi ou não foi. E o terceiro foi o gol do Jonathan, também de cabeça. Então o Glória jogou hoje. Claro que o Brasil de Farroupilha está pensando na Série A2, que tem um jogo decisivo, né? Foi com os time misto, né? Mais da base. Mas não interessa. É campeonato, tá valendo a Copa Federação Gaúcha de Futebol. Então, mandar um abraço aí também, aproveitar e mandar um abraço para todos aí, que me acolhem muito bem dentro do estádio aí, né? E vamos conseguir a Copinha. Vamos conseguir a Copinha que vale Copa do Brasil e R$600 mil no bolso do Glória, hein? Beleza, 600 mil. Perdão, Vitor. O Brandão tem parentesco com o Brandão do Coritiba, Brandão centroavante, matador? É o filho dele. O filho dele? O pai dele que fez uma live sensacional. Um abraço e sucesso aí, Brandão. Brandão jogador e Brandão pai. Aí, legal, cara. Realmente, o Roberto entrevistou lá dos campos para a rede, tem lá entrevista com o Brandão.
que é o pai do Brandão, que o Michael acabou de falar. Que bacana, olha que mundo pequeno, olha que coisa. E joga, ô Vitor, eu acho que joga até melhor que o pai ainda. Goleador. Goleador. Eu queria falar com o Roberto em relação às equipes cariocas como um todo. Vamos analisar, vamos fazer um radar, já que regionalmente aqui o Maicon trouxe lá a parte do Glória de Vacaria. Vamos traçar um radar das equipes cariocas. Nós temos o Flamengo e o Fluminense na Série A e nós temos o Vasco e o Botafogo na Série B. Para você, quem corre o risco de, lá em 25 de dezembro, no dia do Papai Noel, comemorar Feliz Natal com um sorriso no rosto, e quem corre o risco de ficar bem triste e não receber o presente de Natal? Olha, o Flamengo, eu acredito que o Flamengo vai ganhar a Libertadores. Brasileirão não dá mais. Copa do Brasil se despediu hoje. Estou fazendo um adendo aí. O Arrascaeta faz muita falta nesse time do Flamengo, tá? Muita falta, muita falta. Joga demais, infelizmente se contundiu. Mas eu acho que o Flamengo vai comemorar o título. Acredito que o Fluminense vai acabar beliscando a vaga na Libertadores, vai ficar super feliz. Não é que o Fluminense esteja bem, mas é que o nível ali está tão baixo, está tão igual ali no meio do campeonato, que eu acho que o Fluminense vai acabar beliscando a vaga na Libertadores e vão ficar bem. E ali na segunda, né, na segundona, eu acredito que o Botafogo sobe e que o Vasco vai chegar nas últimas rodadas brigando. Espero que suba também, mas não é fácil não. Torço para que os 4 do Rio aí terminem o ano, como você falou lá, com o Papai Noel batendo a porta e comemorando com a torcida. Tá aí, Roberto, traçando o radar, a sua bola de cristal, está vendo tudo isso aí. O Alexandre, agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o que para você, no futebol carioca, pode dar certo para o ano que vem e o que pode não dar certo. Agora eu vou mais além com o Alexandre. Por exemplo, do jeito que a coisa está, se o ano acaba agora, você arriscaria que no ano que vem vai ser melhor para algum deles? Muito, muito melhor do que está? Como é que eu enxergo o futebol carioca para o ano que vem? Primeiro, o Fluminense com uma ótima base. Eu acho que tem que dar espaço para essa garotada ganhar mesmo corpo. Não sei, gosto do trabalho do Marcão, mas ainda não sinto segurança no Marcão para tocar o ano que vem. Eu acho que o Fluminense foi meio que deixando, porque ele está ali pelo meio, parte de cima da tabela, mas eu não sinto nem a diretoria do Fluminense bancando 100% a questão do Marcão, mas vejo ótimos valores revelados, principalmente aquela fábricazinha do Fluminense ali de meio campo e atacante é muito boa. Então, assim, surgem 3, 4 nomes sempre, todo ano. Vejo o Flamengo, se conseguir bancar o Renato Gaúcho, a meu ver, vai querer fazer uma reformulação para o ano que vem. Eu estava até pensando isso hoje, vendo o jogo, que o Renato tinha esse álibi do elenco não ser o que ele montou. Na verdade, ele pegou o elenco montado por outros treinadores. Então, eu acredito que o Flamengo vai ao mercado, acredito que o Flamengo libera algumas peças e aí deixa o time mais com a cara do Renato Gaúcho. Então, acredito que seja um bom ano para o Flamengo. Acho que o que o Renato está tentando mais nesse momento é empolgar, mas não está conseguindo, porque o elenco não foi o que ele determinou, de repente não tem as convicções que ele gostaria de ter no elenco. Acho que ele começa a trazer alguns jogadores da confiança dele. Vejo o Botafogo subindo, mas não vejo o time do Botafogo preparado para um bom ano que vem. Acho que tem que mudar a mentalidade. Infelizmente, os times, quando sobem da Série B para a Série A, eles sobem com essa ilusão de que foi tudo muito bem feito, que foi muito bem planejado, mas esquecem que são padrões diferentes de futebol. Embora a Série B seja muito aguerrida, mas a Série A você tem que ter elenco, e o Botafogo eu não vejo hoje tendo um elenco, mas aí fica a critério da diretoria melhorar um pouco ou não, então o Botafogo é um ponto de interrogação. E vejo o Vasco mais um ano começando totalmente desestruturado, com um ponto positivo para o Fernando Diniz. Acho que o Vasco tem que começar o ano que vem certo, mantendo o Fernando Diniz e mais ou menos comparando com o Renato Gaúcho, deixando o Fernando Diniz montar o time à sua feição. A gente já sabe que o Fernando Diniz gosta de ter uma zaga que saia jogando, então de repente ele vai buscar outros zagueiros no mercado que já tenham trabalhado com ele, por aí vai.
Então, essa é a minha avaliação para o ano que vem. E se eu pudesse deixar de conselho, vamos colocar assim, para cada clube do Rio de Janeiro, eu daria essa cartinha do Papai Noel para cada um. Tá certo, é isso aí. Alexandre Valente ali fazendo mais ou menos um prognóstico do que pode ser o ano que vem para os times cariocas. Série C, agora é notícia. Vamos falar de todas as divisões brasileiras. Série C, a terceira divisão, o Ituano está lá. São 2 grupos agora que tem, agora são 8 clubes, né, onde 4 sobem. O Ituano está em primeiro com 9 pontos no grupo C, o Criciúma vem logo depois com 5, o Botafogo da Paraíba 5 e o Paysandu 2. E no grupo D, o Tombense, olha o Tombense, gente, é líder do grupo D, pode surgir aí na segunda divisão do ano que vem. O Novo Horizontino tem 6 pontos, o Manaus 6 pontos, e o Ipiranga, lá do sul, lá do Michael Benetton, está se dando mal com 2 pontos, não deve caprichar, não deve pegar uma das vagas, não. Deve permanecer na Série C. Quanto à Série D, já tivemos a semifinal, o primeiro jogo da semifinal, Atlético do Ceará, grande Atlético do Ceará, o qual o Roberto deve estar torcendo, empatou com o Campinense em 1-1, tanto faz. O Atlético do Ceará ou o Campinense, qualquer um deles está ótimo, já subiram para a Série C, inclusive. E empataram em 1-1 primeiro jogo das semifinais, já a Aparecidense, que venceu por 4-2 o ABC de Natal, terra do Roberto. O ABC tomou de 4-2, mas tem jogo no domingo, dia 31, no Frasqueirão, às 16 horas, entre o ABC e o Aparecidense, para o ABC tentar carimbar aí esse título da Série D. Champions League. A situação anda meio chata para a equipe de Jorge Jesus, como a gente falou muito bem. Eles estão no grupo E, está na segunda posição, mas a goleada para o Bayern de Munique deixou o time meio balançar. E agora, depois da terceira rodada, a derrota no Estádio da Luz por 4-0, o Bayern vai pegar o Benfica no estádio, na Arena de Munique, no próximo dia 2 de novembro. O Bayern lidera com 100% de aproveitamento, com 9 pontos, em segundo o Benfica com 4, o Barcelona com 3 e o Dinamo de Kiev com 1 completam o grupo. Analisando o grupo E da Champions, a gente começa com o Michael Benetton. Michael, o Bayern de Munique deu uma porrada no Benfica lá. Aí agora na quarta rodada tem jogo na Alemanha. Outra porrada? Eu acho. O Bayern de Munique está com um time bom aí. Nós debatemos isso. Eu falei que o Bayern de Munique é um dos candidatos ao título desse ano da Champions League, né? Tá com o time certinho. Já faz tempo que tá com o time certinho, né? Mas aí esse ano aí tá para matar a pau. Ô, Vitor, você falou um pouquinho da Série D, né? Rivalidade do Sul, na boa contra o Norte. O Roberto falou que o ABC ia ser campeão. Lembra? E eu falei que o Campinense ia ser campeão. Então, acho que o Campinense vai ser campeão. O Campinense se deu bem, né? Como é que foi o resultado? Eu tinha colocado aqui. É Série D, na verdade, que eles estão, não é isso? Série D. O Campinense empatou 1-1 contra o Atlético. 1-1 com o Atlético do Ceará. Isso. E você acha que o Campinense vai ser o campeão da Série D, é isso? Vai ser o campeão da Série D. E não o ABC do Roberto não passa? Não passa. Quando acaba, a gente vai meter 3-0 no Aparecidense e sacudir o Campinense na final. Aguarde. Essa rivalidade é sensacional. E eu passo para o Roberto, que é o seguinte: o Roberto é fã incondicional do Neymar. É fã incondicional. Ele gosta do Neymar e a gente respeita isso. E o Paris Saint-Germain, no grupo A, lidera com 7 pontos. Em segundo lugar, o Manchester City, lá coladinho com 6. O Bruges com 4 e o Leipzig com 0. Não devem se classificar. Próximo jogo do Paris Saint-Germain é justamente contra o Leipzig, lá na Arena de Leipzig. É até difícil falar o nome desse time. Você acha que, Roberto, o Neymar atrapalha o Messi que atrapalha o Mbappé, ou o Messi atrapalha o Mbappé que atrapalha o Neymar, ou o Mbappé atrapalha o Messi que atrapalha o Neymar? Como é que está isso? Será que isso pode descontrolar um pouco o time e pode custar a vaga para a próxima fase da Champions, ou está muito bem garantido do jeito que está aqui? Não, eu acho que a vaga, junto com o Manchester City, são os dois que avançam. O PSG e o Manchester City avançam com certa facilidade. O problema é que o Neymar não está se entendendo nem com o Messi, nem com o Mbappé. O Neymar, no Paris Saint-Germain, ele não está se entendendo com ninguém. E eu que torço para que ele venha a ser o melhor do mundo, fico muito triste.
falava lá nos bons de bola, a gente falava que... Eu sempre falei, olha, não quero que o Messi vá para o PSG, porque vai tirar o brilho do Neymar. O Messi ainda é o protagonista. O Messi não vai ser coadjuvante. Aí falava assim, mas o Messi é muito amigo, vai ajudar o Neymar. Que história. Messi, meu amigo, joga pra caramba. E se tiver oportunidade, ele vai ganhar mais uma bola de ouro. Vai lutar por isso. E o Neymar, depois que ele chegou, infelizmente, no PSG não está andando. Tá muito mal. Mas eu acredito que aí se classificam PSG e Manchester City até com uma certa facilidade. Com relação, rapidinho, eu sei que com relação ao Bayern de Munique, o Bayern, há 84 jogos, o Bayern não deixava de marcar um gol. Mas hoje o Bayern tomou de 5 do Borussia Mönchengladbach pela Copa da Alemanha. 5-0. Isso dá uma pequena esperança para o Jorge Jesus aí aprontar uma gracinha lá, mesmo sendo em Munique o jogo, tá? Verdade. Pela Copa da Alemanha, o Mönchengladbach marcou 5-0 em cima do Bayern de Munique. Olha que coisa, gente. 5-0 em cima do todo-poderoso Bayern. Futebol tem dessas coisas, inclusive com muita coisa que a gente até desacredita. Por exemplo, eu vou para o Alexandre Valente para falar um pouco do time do Sheriff, da Moldávia, que começou a Liga Champions sensacional, vencendo por 2-0 o Shakhtar Donetsk na primeira rodada, depois venceu o Real Madrid lá em Madrid por 2-1, mas agora acho que as coisas foram para o lugar. A Inter de Milão venceu por 3-1 o Sheriff e falou assim, fica aí, ô xerife, fica aí porque eu estou em terceiro e preciso da vaga. Você acha que esse time da Moldávia vai adiante ou pelo seu feeling, Alexandre? O Inter de Milão começa a colocar as coisas no lugar e cai e sobem ele Real? Famoso balão japonês. Não vai não avança não. O Inter e o Real vão falar para ele, ó, se acalma, você já chamou a atenção que tinha que chamar no início, agora deixa que a gente que é mais velho, a gente vai seguir. Tá certo, esse é o Alexandre Valente. Gente, destaque também para as campanhas do Liverpool e do Ajax, que mantém 100% de aproveitamento na Champions, viu? Uma notícia, o Real Madrid vai pagar 193 milhões de reais para contratar Yeremy Pino, do Vila Real. Olha que cifra, 193 milhões de reais. O atacante tem apenas 19 anos e tem se destacado com a camisa do Submarino Amarelo e já atua pela seleção espanhola principal. Olha que coisa, hein? Falando de seleção brasileira agora, a próxima convocação da seleção será realizada na sexta-feira. Atenção, que rufem os tambores. Vamos ver o que o Tite vai aprontar. 11 da manhã de sexta-feira, ele vai chamar os convocados para os jogos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Maicon Bennett, o que você acha dessa convocação? Olha, cara, como o Brasil já está praticamente, eu coloco que já está classificado, nem praticamente, para mim já está na Copa. Eu vou com o pensamento do Roberto, que o Roberto teve uma vez que também falou isso, e o Alexandre também deve pensar a mesma coisa. Eu colocava um experimento, cara. Eu fazia um experimento. Colocava Bruno Henrique, colocava isso, colocava outro, para ver as peças que pode dar certo numa Copa do Mundo. Porque assim, cara, tu tirando o primeiro, tu tirando o segundo, tu tirando o terceiro ou quarto, tu vai pra Copa a mesma coisa. Então tu tem que fazer o experimento. O Bruno Henrique, eu canso de dizer, sou gremista, mas eu canso de dizer que o Bruno Henrique já tá na fila da seleção há muito tempo. E não dão chance. Não dão, é sempre os mesmos, entendeu? Outro cara que tá comendo bola, que quando eu tava na Europa eu não gostava muito, mas no Brasil eu tô gostando, é o Hulk. O Hulk tem que voltar para a seleção também. Então tem que dar experimento para esses jovens, né? Que pode ser o futuro de uma convocação para a Copa do Mundo, né? E depois, Vitor, eu vou fazer uma pergunta para vocês três. Vamos ver se vocês vão saber me responder. Claro, vamos passar agora para o Roberto. Roberto, você acha que vem novidade aí na convocação? Ou se você fosse o Tite, quem você convocaria nesse momento, agora? Como o Michael falou, eu acho que o Bruno Henrique merecia uma chance na seleção, mas uma chance de jogar pelo menos o segundo tempo inteiro. E Bruno Henrique, Neymar e o Rafinha, acho que são 3 jogadores rápidos, dribladores, e que daria uma alternativa até para um segundo tempo. Um jogo que está truncado, o Brasil está perdendo, precisa fazer uma alteração.
tira o atacante de área, por exemplo, o Gabigol, o Gabriel Jesus, que ele tanto gosta, ou o Firmino, e bota Bruno Henrique na esquerda, Rafinha na direita e Neymar um pouco mais centralizado. Então, eu acredito que isso deveria ser feito. Porém, como o Brasil, no último jogo, jogou muito bem contra o Uruguai, o Tite é aquele cara conservador. Acredito que ele não vai convocar ninguém diferente, a não ser por contusões. Acho que ele vai manter o mesmo time. Pois é. Alexandre, você compartilha do mesmo que o Roberto falou e Maicon também? Bruno Henrique tem que ser convocado. E mais quem que você aconselharia ao técnico? Então, infelizmente, acompanhando o Tite aí há algum tempo, eu também acho que ele não vai tirar nenhum coelho da cartola, mas eu gostaria muito que, se pudesse, fosse toda a seleção diferente. Eu acho que é o momento da gente avaliar peças, ter opções. A gente teve uma última Copa do Mundo aí em que o técnico olhava para o banco, via mais do mesmo. Cansei de falar isso em alguns programas que a gente participa juntos. Você não tem uma alternativa de mudar estilo de jogo. De repente, se um time arma um esquema mais retrancado, você não tem uma alternativa diferente. E aí, dentro dessas alternativas diferentes, eu queria, por exemplo, ver o Edenilson jogando mais tempo como titular da seleção. Acho um segundo homem moderno, cara que puxa jogo, que aparece na área, que dá opção. Queria ver o Claudinho com mais tempo também na seleção brasileira e tendo oportunidade. Queria, sim, ver como é que o Marinho voltou. Acho o Marinho um jogador que eu tinha muita vontade, pelo menos que ele jogasse com a camisa da seleção brasileira. É um cara que é carismático, é um jogador que vai para cima. Eu acho que ele teria aquela sensação de estar indo para cima de um prato de comida. Eu queria ver o Marinho algum tempo com a camisa da seleção brasileira. Não está hoje no seu melhor momento, mas eu gostaria sim de vê-lo, como ainda ver o Bruno Henrique também. Já tem sido mais testado o Arana, mas tem outros laterais aí também para ser testados. De repente, uma volta gradual do Jorge, que veio para o Palmeiras. A gente tem que tentar novas opções. Infelizmente, você sempre vê os mesmos nomes. E aí você não abre possibilidade. Um cara que há muito tempo vem jogando bem, o Gilberto do Bahia, fez um golaço de novo. Centroavante moderno, o cara fede a gol, cheira a gol. O Pedro, infelizmente, está machucado. Mas, assim, tem N jogadores que mereciam alguns minutos, mereciam uma oportunidade de estar ali. Eu também concordo. Concordo, Alexandre. Eu acho que tem que ter uma renovação boa, popular, na seleção brasileira. Para a gente poder se aproximar um pouquinho também da seleção, né? Foi tão legal da última vez. E, olha, o Brasil é líder com 31 pontos, em segundo a Argentina com 25, 6 pontos a menos. O Equador vem depois com 17, 8 pontos a menos que a Argentina. E aí vem um caminhão de gente brigando, gente. A Colômbia com 16, o Uruguai 16, o Chile com 13, a Bolívia com 12, o Paraguai 12, Peru 11, até a Venezuela com 7 pontos, acredito que ainda tem a chance, porque todo mundo está com 12 jogos e são 18 jogos a disputar. Então tem 6 partidas ainda pela frente. Então tem muita coisa pela eliminatória da Copa aí. Gente, olha, notícia do vôlei, o Minas rescinde contrato com o Maurício Souza, o central Maurício Souza. A decisão aconteceu após a repercussão nos últimos dias de postagens de teor homofóbico realizadas pelo atleta do vôlei. Ele estava afastado das atividades do clube desde ontem e foi multado. As ações aconteceram após a pressão dos patrocinadores para que o Minas tomasse medidas cabíveis em relação às postagens do jogador. Na noite de terça-feira, o atleta utilizou uma rede social diferente para fazer uma retratação pública. O clube Belo Horizontino usou a conta própria para dar mais visibilidade à mensagem e considerava que a retratação pública pedida tinha sido realizada. Contudo, houve uma insatisfação, inclusive, de patrocinadores. A vontade dos patrocinadores era justamente de multar o jogador. A postagem de Maurício ainda está nas redes sociais por lá, mas ele já foi punido e o contrato dele foi rescindido. Pela NBA, nós tivemos hoje, aliás, hoje ainda está acontecendo. O Grizzlies está vencendo o Trail Blazers por 57-51. O Phoenix Suns está vencendo o Sacramento Kings por 61-57. E vitória do Cavaliers por 38-23 em cima dos Clippers. Vamos ao nosso nota 10, nota 0 e os nossos abraços do dia, por favor. Vamos começar com o Michael Benetton. Abraços do dia, qualquer outro tipo de tema que você queira comentar, nota 10 e nota 0, por favor, Michael. Isso aí é fácil. Depois eu vou fazer as perguntas lá, que tem que a pergunta, não esqueça.
Ah, sim. Nota 0, Flamengo. Nota 0, Flamengo. 0. Nota 10, Atlético Mineiro. Ótimo, beleza. E depois eu mando um abraço. Eu E eu tenho pergunto, pergunta. eu tenho duas. Então vai voltar para você depois na rodada. Vamos para o Roberto. Roberto, nota 10, nota 0 da semana e algumas considerações que você queira fazer. Olha, o nota 10, pro Valentim, o treinador do Atlético Paranaense, que deu um nó tático no Flamengo. Foi melhor nos 2 jogos e a classificação é muito merecida. Eu sou Flamengo, mas a gente tem que comentar, né, o que a gente viu. Nota 10 pro o Valentim aí no comando do Atlético Paranaense e todo o time do Atlético Paranaense. E nota 0 não é para o Flamengo. Nota 0 é por ver o Marcinho, o jogador Marcinho, que há menos de um ano bebeu bebida alcoólica, tomou bebida alcoólica, foi dirigir, matou 2 pessoas e está jogando futebol. Imagina a família daquelas pessoas que foram atropeladas vendo o jogo, Vitor. É uma sensação horrível. A nossa justiça, nota 0. Marcinho deveria estar afastado dos gramados, sendo julgado, e como bebeu, não sou eu que vou julgar, mas ele não poderia estar jogando, não poderia. Minha nota 0, lamentável ver o Marcinho em campo e as pessoas, aquelas famílias, duas pessoas inocentes, que ele infelizmente atropelou, fugiu e as pessoas acabaram morrendo. Pois é. Bem lembrado, Roberto, bem lembrado. A justiça deveria rever esse caso. Alexandre, nota 10, nota 0 da semana e suas considerações. Manda ver. Nota 10 para a torcida do Vasco, que tem abraçado o elenco. Eu tenho acompanhado muito de perto isso, fazendo muito movimento por onde o time tem passado e também pelas redes sociais, embora o Vasco não tenha correspondido a esse amor todo. E nota 0 ao Maurício Souza por esse incidente aí homofóbico. A gente não pode mais deixar isso passar. A gente vê tantos casos aí de racismo, homofobia. Eu acho que qualquer tipo de discriminação é crime e ela tem que ser repudiada por todos nós. Perfeito. Perfeita colocação, Alexandre. Para terminar, bom, vamos lá. O Michael quer fazer algumas perguntas. Por favor, Michael. Show do Milhão para o Michael agora. Música do Show do Milhão. Vai lá, Michael, manda ver. Vamos começar primeiro que nós estávamos falando em seleção brasileira. Vou colocar o meu peixe aqui do torcedor do Grêmio. O que vocês acham do Ferreirinha? Ferreirinha, posso começar? Bom, Ferreirinha eu acho um bom atacante, rápido, veloz e tem um talento, tem um bom talento. Só que ano passado ele jogou mais do que esse ano, na minha opinião. Roberto. Eu acho que não é o momento. Ele, como o Vitor falou, o ano passado ele se destacou mais. Esse ano, talvez até pelo Grêmio estar numa situação muito ruim, ele não esteja conseguindo aparecer. Eu acho que ainda é prematuro. Vamos esperar um pouquinho para ver se realmente ele merece uma convocação. É isso aí. O Alexandre está carregando? Eu acho que o Alexandre caiu. Vamos tentar aqui chamar de novo o Alexandre. Não, ele caiu mesmo. Não está. Bom, contudo, temos aí o Ferreirinha. Eu acredito que não seria a época realmente do Ferreirinha ainda abrilhantar a seleção brasileira. Tem bom talento, mas ele deu uma decaída. E para você, Michael, você acha que ele deveria ser convocado? Olha, cara, que nem eu comentei antes, né? Que agora, como o Brasil já está classificado para a Copa, já tem que colocar o experimento. Eu tenho 2 jogadores em mente: Ferreirinha e Kennedy, do Flamengo. Kennedy. Tá? Experimento, né? Eu ia colocar experimentar até o final. Vai que aí pegue 3, 4 jogadores aí e coloque para a Copa do Mundo. Mandar um abraço aqui também para Alex Travasso, um baita lateral que joga aqui no Glória. Já tinha que estar em time grande, hein? Esse cara tinha que estar em time grande. Bate uma falta que não tem. Eu não vejo ninguém bater falta que nem ele. E precisamos de cobradores de falta. Precisamos de cobradores de falta no Brasil. Abraço para o Alex Travasso. E voltando ao assunto, né, Vitor? Interrompendo aqui. Eu acho, cara, que tá na hora do Brasil fazer o experimento, cara. Experimenta esses jovens, né, cara? Colocando o Kennedy, colocando esse próprio jogador aí junto com o Neymar, colocando o Neymar junto.
velocidade, cara. Velocidade. Porque o Ferreirinha, na realidade, ele é um bom jogador. Só que fora dos gramados ele não é um bom jogador. É muito problema. Mas ele é um bom jogador. Então, E eu colocava para experimento. Não digo somente o Ferreirinha, mas tem vários gurizão, eu digo jovem, que correm bastante, que jogam bola nos times grandes, que deveria ter uma chance na seleção. E a minha segunda pergunta é o seguinte. O Jesus. Hoje vamos colocar se o Renato Gaúcho fosse para a rua. O Jesus voltasse. Essa é uma pergunta boa. Se o Jesus voltasse, vocês acham que ia dar certo como deu aquele tempo que ele estava? Sim ou não? E por quê? eu acho que sim, porque o Jorge Jesus ele tem uma tática diferenciada dos outros técnicos que passaram no Flamengo. Eu acho que ele ia tentar montar uma equipe parecida com aquela de 2019. E, bom, o que está acontecendo com o Renato, alguns falam que a marcação que ele faz é uma marcação individual, não deveria ser por zona, enfim, não tem como precisar. Eu acredito que o Atlético também jogou muita bola hoje, pelo menos recuou, fez o gol, recuou, fez o segundo, recuou, e ficou tratando aquilo ali como fosse o Cuiabá, com 11 dentro da área, e o Flamengo errando o tempo todo com a emoção do Flamengo hoje. O Flamengo perdeu para ele mesmo, por não ter calma de tentar uma jogada para tentar fazer aquele 1-1, ou de repente o 2-1 e mais um golzinho, seria 2-2, iria para os pênaltis. Faltou o Flamengo botar a cabeça no lugar. Para você, Roberto, você também acha? O Roberto acabou caindo. Todos caindo, todos caindo. Caiu que nem o Flamengo, caiu que nem o Flamengo. Tá caindo todo mundo. Chamei o Roberto de lá. Veio, Roberto, voltou. Roberto, o Flamengo perdeu para a emoção, perdeu para ele mesmo, é isso? Sobre o Jorge Jesus? Isto. Sim. Eu acredito que o Jorge Jesus, ele não faz milagres, mas ele conseguiu criar uma empatia no time e na torcida do Flamengo sensacional. Então, a torcida, com certeza, o acolheria muito bem. E ele tem, para o futebol brasileiro, ele mostrou que ele sobrou. O Flamengo ganhou tudo que disputou com ele, só não ganhou o Mundial. Por muito pouco não levou aquele jogo para os pênaltis lá com o Liverpool estava voando. Então, eu acho que ele se daria muito bem no Brasil, sim. Como flamenguista, eu gosto do Renato Gaúcho, torço para o Renato Gaúcho chegar à seleção brasileira, mas ele vai ter agora a oportunidade para mostrar se realmente ele tem toda essa capacidade que eu acho, ou se não, se ele é mais aquele falastrão e por isso ele vai conquistando algumas situações. Por quê? Se o Flamengo perder a Libertadores, eu não sei se ele continua no Flamengo, não. A torcida é muito exigente, a pressão é muito grande, e aí eu não sei se ele fica no Flamengo. É isso aí. Comentários de Roberto Dantas, de Maicon Bennett e Alexandre Valente, que acabou caindo e não voltando mais. A gente vai terminando esse relâmpago dos esportes de hoje. Muito obrigado a todos por estarem aqui, por nos assistirem, por nos prestigiar o tempo todo. Beijo pro Maicon, beijo pro Roberto, beijo pro Alexandre. E a gente volta na próxima quarta-feira com o Jacques William aqui na nossa companhia para comentar muito mais, de repente, outras partidas sensacionais também. Tchau, pessoal. Até a próxima. Uma excelente noite para vocês e um excelente descanso. Tchau, tchau. Um abraço.